Dessa vez estamos online, não estamos presencialmente, mas obrigado de coração por ter aceitado o convite. Estou feliz com esse momento. Separei algumas perguntinhas para a gente estar falando. A prova tá já aí, né, na nossa cola nesse domingo. Eu queria conversar um pouquinho com o senhor, né, sobre isso. Agradecer a Jorge, a Elo que não está presente, mas a Elo está sempre ali. Quando eu tenho alguma dúvida, né, preciso perguntar alguma coisa. A gente vê que a EBSER realmente está preocupada com o desempenho do Enari, em tirar dúvidas, e aí eu, enquanto professor, mentor, e acabo falando sobre o Enari também, fico muito feliz em ver o quanto existe essa preocupação e esse compromisso com o Enari, né? É muito satisfatório Igor, ver esse deixa eu só até fazer uma correção. Na verdade, não Uhum, é bem uma correção, mas um adendo. O Enário ok. deixou de ser uma preocupação só da IBSER, né? Ele agora é do MEC, é do Ministério da Saúde, é do governo. A gente tem uma mudança muito importante. É, é assim, aquilo que você acompanhou, a criação, o surgimento, etc., se elevou de fato para se transformar numa política pública, né? Acho que tem outro Uhum, patamar agora, então aumenta sim, mais ainda a sim. responsabilidade. Por isso que é importante conversar com você, com quem está te acompanhando, né? Até para que entendam esse novo momento, para além da disputa de uma vaga, que já é importantíssima na vida dos candidatos, né? Exato, principalmente para medicina que agora está associado, né, à qualificação do ensino médio, do ensino médico. Não sei se para a MUD tem essa perspectiva um dia, mas a gente já vê o tamanho da mudança positiva que tem no processo de ensino superior num todo, né? E aí, enfim, parabenizo por isso. Fico feliz em ter visto o nascimento e ver o quanto está crescendo esse, É, esse Enare, né? testemunha ocular, testemunha digital da história, vamos chamar assim, né? Se podemos dizer assim. Vamos lá. Para não pegar muito do seu tempo, eu separei algumas perguntinhas aqui Vamos lá. que eu achei interessante para a gente estar conversando sobre isso. E aí, se o senhor me permite, posso começar? Pode? Vamos lá, então, né? Começar com uma tranquilinha perguntando, né? Destacando o quanto o Enário vem se consolidando, quanto esse processo seletivo, principalmente para o ingresso na residência, que é o sonho de muitos profissionais da área da saúde, acadêmicos. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho quais são as expectativas e os principais objetivos da EBSER. Sabemos que vai para além da EBSER, mas sabemos que a EBSER está como responsável para essa edição em específico que vai acontecer nesse ano de 2025. Então, Igor, nesse ano de 2025, o Enari foi, por uma decisão do ministro da Educação, Camilo Santana, reconhecido pelo Ministério da Educação, de fato, como uma política pública. Ou seja, se publicou uma portaria no dia 23 de abril de 2025, Acompanha até trans- lá. transformando o processo seletivo unificado de âmbito nacional, né, voltado a selecionar candidatos tanto para residência médica como para residência multiprofissional em área profissional de saúde, num outro patamar, num outro status. Então, por que que eu estou dizendo isso? É porque o Enari, além de ser o grande processo seletivo para residência médica multiprofissional em área profissional, ele também agora se integra às políticas públicas estratégicas, tanto do MEC como do Ministério da Saúde. Vou dar exemplos. O Programa Nacional de Apoio à Formação de Especialistas em Áreas Estratégicas, o Pró-Residência Médica, o Programa Nacional de Bolsas para Residência Multiprofissional em Área Profissional, que é o Pró-Residência em Área Profissional, e até mesmo, olha só a importância, a certificação dos hospitais de ensino. Então, não só os hospitais universitários, a IBSER, mas o próprio Enari estão diretamente participando. Essa edição 2025, 2026, ela é a maior que a gente já realizou. Nós temos 235 instituições participando. Nós temos uma oferta de mais de 11 mil vagas, 6.800 para residência médica, 4.200 para residência multiprofissional, 138 mil inscrições de candidatos homologadas, 87 mil na área da residência médica, 51 mil na área de multi e uniprofissional, né? Então, assim, isso tudo consolida um objetivo estratégico que é o de democratizar o acesso e ampliar. Para mim, está dando um retorno. Não sei se para você também. São... Oi, para mim parou agora. Então, assim, vou voltar aqui. Então, o objetivo do Enari é, de fato, de democratizar o acesso e ampliar a oferta de programas de residência nas diferentes regiões do país e contribuir.
uma política de fixação de profissionais especialistas nas áreas mais estratégicas, nas regiões mais estratégicas para o SUS. Então, você veja que vai muito além de simplesmente ser um processo seletivo transparente, democrático, nacional, né? É, Veja, o próprio valor cobrado das inscrições, em comparação, por exemplo, na área da residência médica, é um escândalo, né? É, os exames estão na faixa de 850, R$ 1.200, mais as despesas de locomoção, de hospedagem, alimentação. Quer dizer, há uma elitização. Quando a gente unifica o processo, a gente democratiza. E é claro, né, que a gente também, neste cenário, nessa edição, e você foi uma das pessoas, Igor, que ajudou com as suas críticas, com as suas sugestões, né? Frente aos problemas os desafios que nós enfrentamos no Enário do ano passado, nós buscamos aprimorar o processo operacional, tecnológico do certame, para que essa experiência dos candidatos das instituições seja a mais eficiente, a mais segura e possa fortalecer cada vez mais o Enare como modelo nacional de seleção, né? E assim, e que esse modelo seja um modelo que utilize critérios técnicos, transparentes, inclusivos, que possam fazer uma integração do processo de formação de saúde no país. Então, assim, eu acho que em linhas gerais, eu te diria que é tudo isso que a gente espera, ou seja, uma responsabilidade imensa, assim, ampliada, agora amplificada por esta etapa inicial de ser também o processo de validação da formação médica, com o ENAMED junto, né? O Exame Nacional de Desempenho da Formação Médica, né? Que é o ENAD da Saúde, da Medicina, que passou a ser agora anual para o sexto ano. Para o ano que vem vai ser introduzida uma prova para o quarto ano. E se essa experiência concreta de avaliação do ensino médico se consolidar de fato como a gente imagina, é possível sim, viu, Igor? Não tem decisão ainda do ministro Camilo Santana, não há avaliação ainda consolidada das áreas técnicas do MEC, mas é claro que é possível que progressivamente para outras áreas a gente possa ter. Por quê? Porque, veja, o governo brasileiro tem uma enorme responsabilidade com a sociedade de garantir que as escolas públicas e privadas que recebem autorização para formar profissionais de saúde, né, entreguem para a sociedade profissionais bem formados e que tenham uma excelência profissional e segurança para entregar para a população os profissionais que precisam. E, ao mesmo tempo, nós aqui, com o Enare, utilizamos este processo para fazer o processo de seleção qualificada. Mas, de qualquer maneira, para este certame, o que está valendo mesmo, né, é para a área multiprofissional, uma prova muito bem feita, né, muito bem produzida, em cima das diretrizes nacionais curriculares de cada área de formação, né, sem pergunta de rodapé, uma encomenda de que a gente tenha os melhores profissionais para serem os melhores especialistas que o Brasil precisa. E no caso da medicina, para aqueles que optaram pelo acesso direto, vão fazer o ENAMED, e o ENAMED, que vai valer como a nossa nota do Enare. E ficam só as outras poucas especialidades, né, valendo mesmo ainda o Enare antigo. Fiquei sem teu áudio agora, desculpa. Tá fechado, eu acho. Isso. Não, continua fechado. Não estou te Você ouvindo. precisa Agora habilitar sim. de novo. Ah, é. É porque o que que acontece? Quando os dois áudios estão ligados, dá, né, atrapalha um ao outro. Aí você sempre, quando for fazer a pergunta, aí você liga o seu áudio, quando o presidente for falar, você fecha, tá bom? Senão dá microfone. Perfeito, agora estão me ouvindo? Sim, sim. Pronto. O senhor relembrou, né, do nosso último encontro, inclusive, a próxima pergunta é o referencio, porque foi meio aquele desconforto que aconteceu referente à análise curricular. E um dos pontos que o senhor tinha comentado era sobre a organização para que não acontecessem nada, nenhum prejuízo a mais aos candidatos ou situações desconfortáveis. Foi até falado da possibilidade, né, a organização de criação de uma comissão interna. Eu até queria saber sobre isso, se foi criado
criado, foi tomada alguma medida interna na EBSER para que a gente tenha essa prevenção de novas dores de cabeça futuras envolvendo uma seleção que pode variar de banca, né, contratada, mas se existe algo interno já afirmado, foi construído, efetivado, para que a gente não passe mais Sim, por dores de cabeças parecidas. muito importante essa sua pergunta. Nós temos um grupo de trabalho, né, um grupo técnico, que é instituído e que funciona durante todo o período, todo o ano, né, ele tem o objetivo exatamente de prestar esse suporte técnico para a gente realizar o certame, né, e aprofundando a análise de cada etapa, o desempenho dos participantes com e sem a etapa da análise curricular. Nós fizemos isso, né? E foi muito interessante, Igor, porque ficou muito claro que não havia grandes diferenças, aliás, havia mínimas diferenças, né? Quem foi bem na prova teórica também tinha um bom desempenho na análise curricular. E avaliamos todas as situações positivas, negativas, né? De um certame que tivesse apenas com a fase objetiva. Então, o grupo de trabalho, ele concluiu pela suspensão, por não realizar a etapa de análise curricular, né? E avaliar que a gente deveria fazer uma edição apenas com essa etapa de prova objetiva. Além disso, além do grupo técnico, a gente constituiu, e eu tinha anunciado isso naquela nossa entrevista, que a gente teria uma comissão constitutiva interinstitucional, fora, inclusive, só do âmbito da IBSER, né, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde. Então, além da nossa área técnica, da nossa área de consultoria jurídica, da nossa diretoria de ensino e pesquisa, né, e inovação, que coordena o ENARE, né, nós tivemos representantes do MEC, do Ministério da Saúde, da Comissão Nacional de Residência Médica, da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, do Conselho de Secretários Estaduais, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, da Associação Brasileira de Ensino Médico, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e da Diretoria dos Estudantes de Medicina. Por que a gente reuniu todas essas entidades? Porque a gente achava que essa decisão era uma decisão importante de ser analisada e compartilhada junto. Então, esse grupo se reuniu a cada 2 meses e acabou ratificando as decisões que esse grupo técnico recomendou quanto à suspensão da análise curricular. Então, nós buscamos aprimorar todos os fluxos internos, reforçamos o acompanhamento de todas as etapas do ENARE, né, para melhorar governança, rastreabilidade, controle de qualidade, e achamos que a suspensão, de fato, merecia. E eu vou te dizer uma coisa que é bem importante, né? Ficou muito claro, Igor, que não existe no nosso país ainda um processo de registro curricular do desempenho do histórico escolar padronizado. Como as instituições de ensino superior fazem isso de maneira muito heterogênea, aliás, tem um exemplo que eu não cheguei a te dizer da outra vez, uma grande instituição de ensino superior, que atua em 2 lugares diferentes, ela consegue ter 2 históricos escolares diferentes, o que levava à banca, ou seja, na verdade, o que a gente pôde constatar é que isso não se tratava de um problema de qualidade da banca, de quem tinha sido contratado para examinar, mas tinha um problema de origem, que era essa necessidade de haver uma padronização. Então, nós aportamos isso ao Ministério da Educação, né? As áreas responsáveis, que é a Secretaria de Ensino Superior e a Secretaria de Regulação da Educação Superior, 2 áreas do Ministério, vão trabalhar e, no futuro, se nós tivermos segurança de que nós estamos tendo uma análise curricular feita num instrumento padronizado, né? Que não seja sujeito a essa variabilidade que leva o avaliador a não saber como avaliar. Quer dizer, não se trata de má fé ou de insuficiência do avaliador, mas nós estamos tratando de coisas que são registradas de maneira diferente. Então, por tudo isso, a gente tem mais clareza de que essa prova de análise de conteúdo, né, a prova escrita, ela de fato ela é mais fidedigna para aquilo que a gente precisa, mais segura para os candidatos. Além do que aquilo que eu te falei, quando a gente comparou os resultados com e sem análise curricular, tem praticamente diferença nenhuma. Então, neste momento, nós tenderemos a continuar, inclusive para os próximos anos, com este formato. E é claro que vamos avaliar, né, o que vai acontecer no domingo, com a nossa prova, né, enfim, tudo aquilo que nós vamos viver. Até porque uma boa parte dos nossos candidatos que são aqueles da área médica de acesso direto, farão a prova que foi organizada pelo ENAMED,
pelo INEP, que é a área do Ministério da Educação responsável pela avaliação do ensino superior. Perfeito. Eu ia até perguntar para o senhor referente a a possível volta da análise curricular, mas acredito que você já contemplou muito bem na sua fala, então acho que essa pergunta já foi muito que bem contemplada, né? Mais uma dúvida importante é sobre a questão de banca organizadora, né? Durante a criação do Enar, em 2020 tivemos uma banca, hoje estamos diante de outra banca, e é sempre um questionamento sobre essas possibilidades, tempo de atuação de banca, e aproveito para perguntar, né? Se a gente vai ter mudanças quanto ao processo de contratação e acompanhamento de banca organizadora nas próximas edições, essa já está vigente, e se existe algum contrato já estabelecido com a banca FGV em algum prazo específico, ela vai ficar até determinado período, ou é um contrato anual, se o senhor consegue e pode falar sobre essa abrangência. Nós, como entidade pública, nós somos obrigados a seguir a lei de licitações, né, e de contratos. Portanto, os contratos são anuais, eles podem ser renovados por até 5 anos. Essa foi a primeira renovação que nós fizemos, então é a segunda contratação. Não haveria possibilidade, mas a gente só pode falar isso quando chegar mais próximo do fim do contrato e a FGV entregar o conjunto de obrigações que foram contratadas, a realização da prova, né? Ela tem sido muito correta do ponto de vista, muito ágil, muito qualificada do ponto de vista de atender às nossas demandas, né? Todas as mudanças que nós pedimos para que fossem feitas este ano foram rapidamente incorporadas, nós temos acompanhado, feito pontos de controle praticamente diários, ainda mais nesta fase agora. Vamos para uma prova no domingo com total segurança, isso é muito importante, né? Nós estamos tratando com uma instituição que faz concurso público para a OAB, faz concurso público para o governo federal em várias áreas, para governos estaduais, prefeituras, ou seja, não estamos lidando com uma banca amadora de fundo de quintal, é uma das instituições mais consolidadas, mais qualificadas do país, mais respeitadas, né? E nós esperamos que ela consiga nos atender até o final deste atual contrato, que vai até março de 2026. E, mais próximo, nós vamos avaliar se nós vamos renovar o contrato para a edição do ano que vem ou se nós vamos fazer outro processo licitatório, porque é uma possibilidade que a gente tem. Mas eu diria para você que nós estamos muito satisfeitos, né? Tudo que se refere à prova de domingo, né, foi exaustivamente checada, né, não apenas a encomenda, né, para que a prova atenda aquilo que a gente espera, né, uma prova que dialogue com as diretrizes nacionais curriculares, com aquilo que se espera do ponto de vista de formação de um profissional da enfermagem, da medicina, da nutrição, da psicologia, da TO, da fisioterapia ocupacional, do serviço social, enfim, de todas as nossas áreas que vão estar sendo avaliadas. Nós não fazemos uma prova para o especialista, é para formar especialista, é bem diferente, né? Portanto, nós teremos também uma prova muito bem organizada do ponto de vista operacional, né, com muitos pontos de realização da prova espalhados por todo o Brasil, né? Isso é uma responsabilidade imensa, distribuição das provas, os nossos fiscais, os coordenadores em cada local, mas tudo muito bem organizado. A gente só pede que todos os candidatos e candidatas leiam as instruções, cheguem no horário correto, com antecedência, né? Quer dizer, se não se confundam com o local da realização da prova, né? Ou seja, cuidem da sua parte. A parte da realização da prova, Igor, está assim, com muito esmero, com muita responsabilidade, sendo cuidada tanto pela IBSER, como também pela Fundação Getúlio Vargas, que é a responsável pela realização da prova. Podemos esperar então uma prova bem construída, né? Olha, a encomenda exaustiva. Deixa eu só destacar um aspecto. Você que avalia isso, pode inclusive confirmar, os problemas que nós detectamos na edição passada não se referiram à prova escrita. De maneira geral, nós tivemos, inclusive, isso é um cuidado que a gente tem, né? Nós não apenas com os nossos hospitais universitários, com as nossas universidades federais, mas inclusive com aqueles que aderiram e aderiram em massa, como é o caso do Ceará, da Bahia, os governos estaduais, né? As unidades federais ligadas ao Ministério da Saúde, nós pedimos retornos em relação à qualidade da prova. E, de maneira geral, né, falar em unanimidade sempre é difícil, porque, né, num país
como o nosso, livre, democrático, as pessoas têm o direito de pensar diferente, mas nós tivemos retornos assim muito positivos em relação ao tipo de prova escrita. Não foi ali que nós tivemos problemas. Os problemas que nós enfrentamos foram efetivamente na análise curricular, nas questões que envolvem as identificações de pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas, quilombolas, e são questões sempre desafiadoras para concurso mesmo, quem acompanha concurso muito disputado, sabe? E a gente vai aprimorando também essas etapas, mas elas são pós a prova escrita. E eu te garanto que a gente vai ter uma prova muito bem feita, muito qualificada, né? E os candidatos podem ficar tranquilos, né, de que serão bem avaliados. E a gente não pode torcer para todo mundo passar, né, naturalmente, né, porque se trata de um processo seletivo, mas a gente espera que aqueles que se esforçaram, aqueles que estudaram, aqueles que tiveram uma boa formação durante o seu período escolar, porque conta muito, né, o empenho que teve durante cada ano de graduação, eles possam fazer uma excelente prova, né, e terem refletido no seu resultado o seu esforço, a sua dedicação, o seu compromisso. Perfeito. E aí o senhor até apontou sobre a expansão, né? É uma coisa que o Enari a cada ano acontece, né? Esse aumento, né? Essa expansão, novas instituições, novas vagas, né? E aí já puxando uma sardinha para a próxima edição, eu já queria saber se a gente pode ter alguma previsão sobre novas cidades polos, novas parcerias, aumento do número de vagas, se algo interno já está sendo considerado, abrangência de novas instituições, tem algum dado, algum furo exclusivo que o senhor pode trazer aí para a gente, para os candidatos que vão fazer ano que vem a prova do Enário, do Enamed? Olha, eu acho. Veja, quando o ministro Camilo Santana publicou a portaria formalizando, criando oficialmente o Enari, ele está apontando um caminho que vai, a médio e longo prazo, caminhar cada vez mais para uma integração e uma prova única, né? Ela não é obrigatória, veja, é bem importante. Ela não é obrigatória, mas há vários movimentos das políticas públicas que estão sendo construídos que vão induzindo as instituições. Eu vou dar um exemplo. O Ministério da Saúde, ao lançar mais bolsas de residência, está dizendo para as instituições: quem participar do Enares vai na frente. Claro que isso faz com que algumas instituições vão também progressivamente. Eu diria para você que a nossa tendência é continuar crescendo, tanto o número de instituições como o número de vagas ofertadas por meio do Enari, né? Mas não vejo também nenhuma necessidade da gente ter um único concurso, porque algumas instituições, por motivos internos, vão querer continuar fazendo, mas as instituições universitárias federais, né, é muito vantajoso, Igor. É muito vantajoso para a instituição, é muito vantajoso para os candidatos, né? Então, assim, eu te diria que cada vez mais, ano a ano, o Enari vai se transformando no SISU, no Enem da residência, sabe? Essa é uma tendência, né? E eu acho que ela é irreversível, irreversível mesmo. No caso das universidades federais, nós vamos ter praticamente todas, né? Mesmo aquelas que não tinham todos os programas, todas as vagas ofertadas, estão aumentando. Eu tenho a última universidade federal que faltava aderir das que estão no IBSER, que é a Federal de Goiás. A gente tem o compromisso de que ela também vai entrar. Quer dizer, então, assim, isso é um furo para você, né? Outras universidades que tinham entrado parcialmente, vou dar um exemplo: Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, as reitoras assumiram um compromisso comigo, né, de que o ano que vem entram integralmente. Então, este movimento é um movimento que pode talvez não aumentar só o número de instituições, mas também aumentar o número de vagas. E para os candidatos do Brasil inteiro, isso é muito importante. E o que é importante também é a capacidade que o Enari tem de conseguir garantir o preenchimento dessas vagas. Eu acho que esse é o aspecto talvez mais positivo. Ele, para o candidato, é mais barato, é mais transparente, é uma prova só, é mais cômodo, ele faz em mais lugares do Brasil. Mas para as instituições, o preenchimento de vagas que a gente consegue obter é muito superior do que qualquer outro tipo de modelagem. Tanto é verdade que a maior parte das instituições, olha só que coisa interessante, estão abrindo as provas, abrindo as matrículas para residência a partir da semana que vem. Eles estão esperando acontecer o Enamed, o Enari, para abrir. Eu sei porque eu tenho um filho que está no 6º ano de medicina, né, que vai fazer prova esse ano, vai fazer o Enari no domingo e tal,
e até agora, das instituições a mais que ele vai fazer, só uma abriu, né? Só uma delas abriu, as outras abrem depois na sequência. Eu acho que isso é uma outra sinalização. Espero que aconteça no Enare para ver o que vai acontecer. Espero o Enamed para ver o que vai acontecer. Muito bom, é muito bom e nós estamos assim, felizes por participar e ter entendido que o Enare era uma excelente ideia e merecia receber um investimento para transformá-lo numa política pública. E ele está virando cada vez mais uma política pública, uma política de Estado, né? Você lembra quando foi criado o Enem? Acho que você era bem jovenzinho, né, Igor? Quando o Enem O foi Enem, criado. o Enário podia acompanhar, o Enem não. Enem não, né? Mas o Enem, o próprio Sisu, né, diziam, olha, vai acabar com a universidade, com a autonomia universitária e etc. Tal. Hoje você não consegue mais imaginar não ter Enem, não ter Sisu, não ter, né? São alguns processos que no início, quando eles entram, eles causam estranheza. E eles vão se aperfeiçoando, eles vão ganhando corpo, eles vão ganhando densidade, né? Eles vão ganhando credibilidade. E o Enare tem isso de bom, tá certo? Teve as dificuldades que nós enfrentamos no ano passado por conta da análise curricular, mas você veja, não teve problema de credibilidade. Teve queixa, a minha nota podia ser diferente e tal. Este ano, a gente vai ter muito mais certeza pela simplicidade. Eu falei para vocês da outra vez, apostar, às vezes, no mais simples, né? Ainda mais com a dimensão nacional, com 130, quase 140 mil candidatos, você precisa apostar numa simplicidade para quê? Para poder ter certeza de que você está entregando para todo mundo um certame transparente, correto, bem feito, que dá para acreditar que vai funcionar bem. Perfeito, até essa colocação que o senhor falou, né, sobre fazer a comparação com o Enem, eu vejo justamente dessa forma. O processo Enem, Sisu, Enare e o processo de escolha é muito similar. A Muito. gente tem vamos dizer assim, algumas barreiras para algumas instituições, alguns candidatos, né, mas eu vejo que atualmente ele já se consolida como o Enem das residências, já considera assim, né? E aí a gente vê nessa expansão a cada edição. E aí, só para a gente poder finalizar, essa foi até uma pergunta que eu trouxe para a equipe. Não sei nem se tá tudo bem, mas referente a uma pequena atualização que a gente teve. E aí eu queria trazer aqui para o senhor, caso possa falar sobre isso, que foi sobre uma última atualização que a gente teve nessa última quinta-feira, dia 16 de outubro agora, referente ao número de vagas, que foi publicado um extrato de retificação, falando especificamente da multiprofissional, por exemplo, né? Referente a algumas instituições que zeraram as suas vagas e algumas instituições que tiveram pequenas alterações. No edital é previsto pequenas alterações, mas a gente sabe também, entrando em contato com algumas instituições, né, até comentei com a equipe que eu já fui mexendo em alguns pauzinhos, eu vi que tem alguns programas que eles possivelmente possam fechar as portas, né? E eu queria saber se existe alguma posição sobre essa última alteração que acabou por deixar alguns candidatos que estavam com foco ali. Em Maceió, por exemplo, né, a gente teve um número de vagas considerável evadindo nessa publicação desse extrato. E eu queria saber se existe alguma posição acerca dessa alteração. Na verdade, veja, como o processo de escolha é nacional, ele é mais tranquilo se você tivesse matriculado. Olha, eu me matriculei só para Maceió, e aí no meio do caminho diminuiu ou subir o número de vagas. Aí eu estou completamente prejudicado. Então, em primeiro lugar, assim, o candidato não tem prejuízo, porque ele vai escolher de acordo com a nota dele. Supondo que todas as vagas de Maceió já tivessem preenchido, ele teria que escolher em outro lugar. Então, a gente fica muito tranquilo. Mas é uma previsão formal do edital. Porque, veja, como a adesão é feita lá no começo do primeiro semestre, ao longo de 6, 7 meses, há uma dinâmica. Às vezes, por exemplo, a Comissão Nacional de Residência Médica ou multiprofissional coloca em supervisão um programa, determinando diminuição de vagas porque ele teve programa. Às vezes há aumento porque teve mais bolsa, também é verdade, né? Tem um lado, vamos dizer assim, atrapalhou um pouco os meus planos, mas por outro lado, em outros aumenta, porque nós tivemos no meio do caminho também programas sendo contemplados com mais bolsas de residência e, portanto, ampliando a oferta. Então, é previsão do nosso edital e o importante é que os candidatos não terão a regra do jogo alterada, ou seja, a partir do seu desempenho, se eu fui o primeiro colocado no certame de uma multiprofissional, sei lá, para a área da oncologia, eu vou ser o primeiro a escolher e vou escolher a vaga que eu quiser no Brasil inteiro, naquele conjunto de vagas que estão ofertadas. Se eu fiz residência para pediatria,
né? Eu vou escolher a primeira vaga da pediatria, se eu sou o 7º colocado, na minha vez, eu vou escolher a minha vaga. Quer dizer, isso nos garante que esses ajustes que são previstos no edital não atrapalhem os candidatos. Tudo bem, puxa, mas eu estava de olho naquele programa específico. Paciência, né? Eu acho que é um pouco dinâmico. Agora, de maneira geral, assim, eu faço parte, eu represento o MEC, o Ministério da Educação, na Comissão Nacional de Residência Médica. Na multiprofissional, eu não acompanho o cotidiano, só tenho as notícias, né? Mas, por exemplo, nós temos programas que entram em supervisão, nós temos programas que às vezes estão com problemas, recebem a visita dos avaliadores e a comissão suspende a entrada de novas vagas durante um período até que os problemas sejam corrigidos, né? Às vezes o programa perdeu os profissionais, perdeu o credenciamento. Às vezes o serviço, vou dar um exemplo concreto. O hospital era habilitado numa tal área pelo Ministério da Saúde. E era fundamental aquela habilitação por conta da residência. Aí o gestor do SUS foi lá e desabilitou o hospital. E aí ele não pode continuar oferecendo porque ele não vai poder proporcionar para os residentes aquele cenário de prática. Então, tudo isso, quem está à frente dos programas, das instituições, ele tem essa liberdade de mexer. Isso é muito interessante, porque uma das coisas, não sei se quem te acompanha tem essa noção, a IBSER trabalha na coordenação como se fosse uma plataforma, tá certo? E quem coloca o número de vagas que o programa da cidade de Jundiaí, ou da cidade de Feira de Santana, ou lá do Amapá, vai colocar, não é a IBSER, é a própria coordenação, né? Então, assim, é como se fosse uma plataforma. Então, isso dá muita segurança para as instituições de que ela não fica à mercê de que alguém lá da IBSER vai fazer uma alteração. Não. Eles são os responsáveis pela oferta de vagas, pela confirmação das vagas, tá certo? E isso é importante para os candidatos também saberem, né, que é uma previsão do edital, mas que não deve ter mais nenhuma mudança, não, né? Acho que, a não ser que tenha algum hecatombe, algum serviço feche, mas a gente espera que isso não aconteça, né, gente? Pelo amor de A Deus, né? expectativa é que tenhamos mais vagas, quem sabe, né? Sempre, sempre, sempre. Até porque, por exemplo, o Ministério da Saúde tem anunciado ampliação de vagas de especialistas, né, de vaga de residência, tanto da médica como da multiprofissional, na previsão de mais 3.000 vagas, né? Então, assim, como um dos critérios para os programas é participar do Enare, aquilo que eu te falei, uma maneira que tem de induzir. Se espera que para o certame do ano que vem, esses processos de indução, né, que o MEC está fazendo, que o Ministério da Saúde está fazendo, algumas secretarias estaduais vão fazendo de maneira muito objetiva, levem a uma ampliação do número de vagas. É isso, vamos crescendo, consolidando o Enare, né, para fazer com que aqueles jovens profissionais que pretendem se especializar tenham a possibilidade de conseguir passar num programa certificado, né, receber uma formação com uma boa preceptoria, com um bom programa, né, pedagógico, né, um bom cenário de prática e se transformarem em especialistas que o Brasil prefere, e mais acima de tudo, atuarem nos lugares onde o Brasil precisa. Perfeito. Acho que a gente pôde contemplar todos os questionamentos, né? Eu agradeço mais uma vez ao senhor Arthur por esse momento, né? Tivemos aquele momento presencial, o senhor muito disposto, agora no online também. Então, assim, eu realmente fico muito feliz sendo uma pessoa que aborda sobre o Enare, né? E ver esse comprometimento da EBSER. Sabemos que o Enare cresceu para além, né? Como um filho que saiu de casa e É aumentou isso. a sua dimensão. Mas eu agradeço demais a toda a equipe, ao senhor principalmente, por essa disposição. Fico realmente muito grato, lisonjeado também por esse suporte, esse contato direto com vocês. E muito obrigado, que seja uma edição maravilhosa, que a gente continue com essa parceria nas próximas edições aí. Eu me coloco à disposição também, sempre que possível. Excelente. E muito obrigado. Valeu, valeu. Até uma próxima, viu, Igor? Até. Obrigado.